Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Neste exercício daqui é dado a representação de uma figura e esta figura encontra-se em verdadeira grandeza, ou seja, cada um desses pontos aqui encontram-se rebatidos ao valor de cota 1. Então, qual a ideia? A ideia é obter esta figura projetada e, além disso, obter também a inclinação do plano que contém esta figura. Alguns pontos desta figura possuem o valor de cota. Um exemplo, o ponto A possui o valor de cota 5, o ponto B o valor de cota 3 e o ponto C o valor de cota 2. Mas todos encontram-se rebatidos ao valor de cota 1. Então, neste primeiro momento, o que é interessante? Verificarmos a reta charneira. Por quê? A partir do momento que temos a charneira, vamos utilizar o procedimento de alçamento, transferir esta figura que encontra-se rebatida para uma visualização de projeção. Então, entre o ponto A e o ponto B, a variação na vertical corresponde a 2 unidades. Então, se mantivermos esta distância daqui, vamos ter o valor de cota 1 rebatido ao valor 1. Bom, 1 rebatido em 1 é o próprio valor de cota 1. Então, caracterizamos aqui o valor de cota 1 deste ponto. Se prolongarmos esta outra aresta, temos o ponto B e aqui o valor 2. Temos 3 rebatido em 1 e temos 2 rebatido em 1. Então, neste caso daqui, o valor de cota 1 encontra-se nesta extremidade. A partir do momento que temos 2 pontos com o mesmo valor de cota, podemos representar aqui a reta charneira. Bom, a partir do momento que temos a charneira, vamos prolongar aqui esta reta charneira e vamos realizar o alçamento, que é o oposto do rebatimento. Então, podemos traçar uma reta perpendicular à charneira. Um exemplo, o ponto B que está rebatido e o ponto B projetado vão ficar num alinhamento perpendicular à charneira. Coincidência é que esta aresta daqui, ela é perpendicular à charneira, ok? Então, podemos estender esta linha, porque obrigatoriamente o ponto que encontra-se projetado vai ficar neste alinhamento. Então, ponta seca do compasso, a partir desta intersecção entre a perpendicular à charneira e a própria charneira e a abertura até o ponto B. Bom, a diferença de cotas é de 2 unidades, 3 menos o valor de cota 1. Então, podemos marcar aqui nesta linha, que corresponde à charneira, marcarmos um valor de 2 unidades. Bom, este valor de 2 unidades, podemos traçar uma paralela que passe por este ponto de marcação. Então, esta linha daqui, temos 2 unidades em relação a esta linha que é perpendicular à charneira. A partir do momento que temos esta representação, vamos unir deste ponto até esta intersecção. Ou seja, vamos ter o triângulo de rebatimento. Então, traçamos uma paralela à charneira, esta linha paralela à charneira, e com isso temos o ponto B projetado. Então, o ponto B projetado corresponde a este ponto daqui. Então, representamos aqui o ponto B projetado. Então, podemos marcar aqui com uma outra cor. Como sabemos que o ponto B tem o valor de cota 3, então já inserimos o próprio valor correspondente, ponto B projetado com seu valor de cota 3. É o mesmo que tivéssemos, né? Se tivéssemos o ponto B aqui com valor 3 e quiséssemos rebater, traçaríamos uma paralela à charneira com o valor de 2 unidades, uniríamos através desta intersecção daqui com o valor de cota 2 até a perpendicular à charneira teríamos a hipotenusa. Então, este raio teríamos o valor do ponto projetado, certo? A gente está fazendo sentido oposto. Bom, temos o ponto B. Da mesma maneira, vamos utilizar para obter o ponto A projetado. Então, ponta seca do compasso neste ponto de intersecção.
a abertura até o ponto A. Então, a partir do momento que utilizamos essa abertura, vamos verificar o valor correspondente. A inclinação do plano corresponde a este ângulo aqui. Então, a inclinação do plano já é o valor de 29 graus. Como a figura encontra-se no plano, podemos estender esta diagonal até encontrar esta circunferência, que passa pelo ponto A. A partir disso, traçamos uma perpendicular, ou seja, não é necessário marcar a diferença de cotas. Mas se fôssemos conferir aqui, teríamos o valor correspondente 4 unidades, porque é 5 menos o valor de cota 1. Então, com isso, vamos ter o ponto A com valor de cota 5. Então, marcamos aqui o ponto B com valor 3 e aqui temos o valor correspondente do ponto A. Então, deixamos caracterizado e já vamos ter a primeira aresta deste polígono. Então, temos aqui a representação do ponto A e do ponto B. Então, podemos unir aqui, temos a aresta projetada. Então, a aresta projetada basta unir entre o ponto B até o ponto A. Então, vamos deixar aqui em vermelho. Bom, o mesmo processo vamos fazer para todos os demais pontos. Então, um exemplo, aqui o ponto F e o ponto C. Da mesma forma, vamos traçar uma perpendicular à charneira e aqui estamos caracterizando que temos uma coincidência, passa pelo ponto C também. Então, obrigatoriamente, o ponto C e o ponto F vão ficar neste alinhamento. Certo? Para verificar os pontos, vamos traçar uma paralela a esta inclinação. Utilizamos paralela a esta inclinação que passe por este ponto de intersecção, porque a inclinação do plano é idêntica. Ponta seca do compasso nesta intersecção, a abertura até o ponto. Depois deste ponto daqui, traçamos uma perpendicular, a reta perpendicular à charneira. Com isso, vamos ter a caracterização do ponto C. Então, o ponto C com valor de cota 2 encontra-se nesta posição. Então, representamos aqui a caracterização do ponto C. E também, agora, já vamos utilizar, com esta mesma linha de chamada, a obtenção do ponto F. Então, ponta seca do compasso nesta intersecção daqui até o ponto F. Utilizamos esta linha, que ela vai servir de auxílio, e prolongamos esta linha daqui até a periferia dessa circunferência. Com isso, vamos traçar uma perpendicular deste ponto em relação à reta que é perpendicular à charneira. Ou seja, o ponto F encontra-se nesta posição. Agora, precisamos saber qual o valor de cota do ponto F, porque o ponto F não é dado este valor de cota. Então, precisamos verificar esta distância e somar com o valor de cota 1. Então, esta distância daqui, vamos somar com o valor de cota 1. Temos o valor 5, a distância. Então, este ponto daqui, o ponto F correspondente, 5 mais o valor 1, temos o valor 6. Então, o ponto F a ser caracterizado é este ponto daqui. Podemos unir de A até F e também podemos unir aqui ponto A até o ponto F e do ponto B até o ponto C. Então, toda esta representação caracterizamos desta forma. Então, temos o ponto B, o ponto C e temos uma parte deste polígono. Bom, depois, para caracterizar o ponto D e o ponto E, da mesma forma, a partir deste ponto E, vamos traçar uma reta perpendicular à charneira. Com isso, caracterizamos, podemos prolongar esta reta perpendicular à charneira, utilizamos a abertura do compasso deste ponto de intersecção até o ponto D, não sabemos o seu valor de cota,
mas sabemos a inclinação do plano. A inclinação do plano é esta daqui, então vamos traçar uma paralela que passe por este ponto. A partir do momento que caracterizamos isso, uma perpendicular, este ponto de intersecção até a reta que é perpendicular à charneira. Com isso, este ponto daqui será o ponto D. Não sabemos seu valor de cota, mas se somarmos aqui esta distância, deste ponto até este daqui, que é paralelo à charneira, temos o valor 2, 2 mais o valor 1, então o ponto D corresponde ao valor 3. Então temos aqui a representação do ponto D. O ponto que vamos representar é o ponto E, certo? Mas o ponto E, se analisarmos, está no mesmo alinhamento do ponto A, certo? Então, se está no mesmo alinhamento, podemos simplesmente prolongar esta reta daqui, porque está paralelo. Se unirmos desta linha do ponto E até o ponto A, está equidistante em relação à charneira. Então, sabemos que o valor de cota de E vai ser o valor de cota correspondente de 5 unidades. Então, o valor 5 encontra-se aqui. E a partir disso, basta unirmos os pontos e com esta união dos pontos vamos ter a figura projetada. Então, temos aqui o ponto F com valor de cota 6, o ponto E, o ponto D e o ponto C. Então, aqui vamos caracterizar uma espessura maior para visualizar esta projeção, certo? Ou seja, esta figura, ela fica projetada. Então, o ponto F, que está nessa extremidade, projetamos, vai ficar na outra extremidade, ok?